Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. E aí, galera. Boa tarde, Brasil. Por aqui ainda, bom dia. E agora eu tô sabendo que não vai ter horário de verão no Brasil, né? Então, quando mudar aqui, que vai ser só em novembro, vão ficar só 2 horas de diferença. Não vai. Oi, Bárbara, tudo bem? Não vai ser como nos outros anos que nós tínhamos 3 horas de diferença, o que é bacana, né? O que é bacana. Porque aí a gente acaba tendo uma diferença menor, né? Mais fácil de organizar. E eu vou confessar com vocês. Oi, professor Eduardo, tudo bem? Vou confessar pra vocês que quando tem essa mudança de horário, mesmo assim, não tendo, né? Só 1 hora de diferença. Mas do lado de cá, o meu dia começa na melhor das hipóteses, 1 hora depois do dia de vocês. Então, por exemplo, vocês estão aí às 10 da manhã, pra mim são 9. Só que vocês já percorreram um caminho de horas e aí o peso na consciência, parece que eu tô sempre em atraso, parece que eu tô sempre devendo horas. E é isso uma coisa que a gente tem que entender, né? Que a agenda é diferente, que nós trabalhamos em fusos diferentes, que as necessidades, as exigências são outras. E são coisas que a gente vai driblando, né, nas carreiras internacionais, ou mesmo quando a gente trabalha com pessoas que têm uma carga horária diferente. Às vezes essa pessoa é um cliente, às vezes essa pessoa é um parceiro, mas não estar no mesmo fuso é uma das coisas que a gente tem que se adaptar e tem que aprender a trabalhar. A minha, né, grande parceira de trabalho, que já esteve no Nepal, já esteve na Índia, já esteve no Havaí, agora tá no Japão. Para que nós consigamos fazer reuniões é bem complicado. Então, assim, tem que ter um ajuste dos dois lados, né? Tanto ela cedendo no horário dela, quanto eu cedendo no meu horário. E assim a gente vai planejando as coisas e fazendo dar certo, né? Oi, Andréia, tudo bem? Li, eu tenho que aprender, porque eu vejo Li Totus Tus. E eu preciso saber o teu nome. Eu tô adorando a tua participação, muito bacana de ver com frequência por aqui. Mas eu vou acabar, assim, eu vou responder uma pergunta que foi até a Japa, né? A Érica que me fez agora há pouco no inbox, no direct do Instagram. Lice, por que que tu respondeu as perguntas com o box, né? A caixinha das perguntas na frente do teu rosto. E a resposta é a mais estúpida, absurda e verdadeira possível. Porque eu não consegui tirar aquilo da minha frente, cara. Eu tava aqui assim. E aí eu disse assim, como é que eu vou responder aqui? Daí na segunda pergunta eu fui com a cabeça lá pra baixo, mas eu não conseguia subir o box, tirar ele do lugar, botar em outro lugar para que eu conseguisse responder. Então não foi charminho, não tava escondendo nada. Tava super tranquilo, na verdade eu tava até mexendo bem bonitinho, porque eu tinha comprado os óculos novos, eu tava com ele e não aparecia. Então não foi nada de esconder nada. Foi simplesmente porque a dona tansa da vida aqui não conseguiu tirar o box das perguntas da frente. Então se alguém souber me ensinar aí, me chama no direct e avisa. Ele disse, olha, eu tenho certeza que é muito fácil, que eu vou dizer, putz, óbvio. Mas tô no aguardo que alguém me ajude aí com essa informação. E o papo do cafezinho de hoje, né, não é sobre como tirar o box das perguntas na frente na hora de dar a resposta, não é esse o papo. O papo, na verdade, é sobre inspiração, né? E as pessoas buscam inspiração no seu trabalho das mais diversas maneiras, né? Eu comentei com vocês que eu até busquei inspiração para o meu trabalho em pessoas que não estavam no ramo da consultoria de imagem. Porque o que eu estava vendo acontecer não era o que o meu propósito, principalmente o que a minha essência buscavam. Não era o que eu queria. Então eu realmente tive aí um período de aproximadamente 1 ano, talvez 1 ano e um pouquinho, onde eu fiquei, né, deglutindo as informações, tentando ver como é que eu faria e buscando inspiração em pessoas que eram de áreas diferentes da minha, né? Que não eram da área da consultoria de imagem de verdade. E foi assim que eu consegui pensar, projetar, organizar, sonhar e viabilizar o curso que hoje é oferecido para vocês, do qual eu me orgulho, porque cada dia eu tenho uma mensagem das alunas assim que é muito emocionante, que diz que eu tô no caminho certo, então eu tô muito feliz com o resultado. Mas aí
num papo com uma dessas alunas, que eu mantenho assim, eu tento conversar com todo mundo o máximo possível, né? Me chamou para bater papo, se eu tô disponível, eu vou responder. A gente começou a falar sobre profissionais do mercado de consultoria de imagem que inspiram outras profissionais do mercado. Profissionais que poderiam vir a ser modelos, sugestão de como trabalhar e realmente inspiração. E aí eu, né, botei lá, porque uma coisa que eu acho que pelo menos a Andrea que tá aqui, ela não começou o curso ainda, mas ela já percebeu como eu funciono, né, quando a gente tá no nosso grupo ali de consultoras orantes. Aliás, eu tenho que falar com você sobre isso também, mas vai ser na semana que vem, na live da semana que vem. Quando a gente escolhe uma inspiração, a gente tem que pensar por que aquela pessoa vai nos inspirar. E aí eu ia voltar a dizer o quê? Que quando eu tô em sala de aula, né, mesmo que seja online, pra mim isso é a minha sala de aula. Eu tenho o compromisso de ensinar as minhas alunas a pensar. Eu não entrego o peixe. Eu realmente vou do lado, dou a vara de pescar, fico olhando, digo, faz assim, faz assado, conseguiu, viu, é assim. Porque se eu disser como se faz e fizer junto, nunca vai ter aprendizado. Então, eu preciso ensinar vocês a fazerem isso por conta própria, tá? No quesito inspiração, e quando a gente pensa em buscar inspiração em pessoas, né, que estejam ao nosso redor, o que eu quero é que vocês pensem sempre em como que eu vou saber se o que eu estou vendo... Oi, Gabriel, tudo bem? Que prazer te ver por aqui. Se o que eu tô vendo dessa pessoa é realmente qualidade no trabalho dela. Porque vocês têm que concordar comigo que marketing tem um poder absurdo e o marketing transforma qualquer porcaria em algo maravilhoso. Vide o cigarro, né? Por quantos e quantos anos as pessoas fumaram achando que era a coisa mais legal do mundo por competência absoluta do marketing. Então, o marketing é poderoso. As mídias sociais, elas passaram a ser uma forma de marketing acessível para qualquer pessoa. Então, uma dona de casa, se ela quiser falar sobre o quão boa ela é, por mais que ela não faça bem as suas tarefas, só porque ela acha que ela está fazendo bem, ela vai se promover. E aí vem essa questão da tal autoridade, né? As pessoas passam a ser autoridade no mercado, não porque tornaram ela, perceberam ela como autoridade, mas porque ela decidiu, eu quero ser autoridade, então eu vou começar a construir o meu caminho para ser autoridade. Como surgiu também, eu já conversei sobre isso numa live anterior, a questão dos influenciadores digitais. Eu quero ser uma influenciadora. Cara, não é assim. Então, as inspirações elas são muito aleatórias e surpreendentes, né? Ser influenciador digital não é assim, vou decidir ser era isso, né? Eu quero ser professora, eu vou estudar para ser professora, mas o que tu estuda para ser um influenciador digital? Tu tem que saber muito bem do teu produto. E o que acontece é que as pessoas na área da consultoria de imagem estão extremamente bem assessoradas de marketing, de mídias sociais, de pessoas que entendem de mídias sociais. E o que acontece é que nem sempre a pessoa que tá lá despontando com sei lá eu quantos entas seguidores realmente tem o melhor conteúdo. Como é que a gente vai conseguir separar o joio do trigo? Vocês, consultores que estão buscando uma inspiração, vão ter que começar a ser espertos e às vezes até chamar essa pessoa num direct para conversar e fazer perguntas para entender melhor. E se vocês estiverem ferramentados com o aprendizado de pensar, sobre desenvolver senso crítico, sobre entender o poder da consultoria de imagem, quais as ferramentas que vão se usar e para que elas servem, quais os efeitos, vocês terão capacidade técnica de olhar para aquele profissional e através da resposta entender se de verdade as decisões, as sugestões daquele profissional estão de acordo com o que é correto.
Não é porque a pessoa tem muitos seguidores que ela é boa. Gente, tem muito. Exatamente, a mídia social aceita tudo. Tem muito aplicativo que compra seguidores, que compra likes, que vai lá na página das pessoas, clica e começa a seguir para as pessoas seguirem de volta e fica fazendo isso automático. As pessoas têm um número absurdo de seguidores, mas na verdade... E a gente já sabe muito bem da tal métrica da vaidade, né? Ah, eu tenho vários números lá, tenho vários likes, as pessoas me seguem, etc e tal. Ok, mas desse pessoal que está ao teu redor, quantos estão lá te dando credibilidade de verdade? Essa autoridade que a pessoa diz ter, né? Ela é uma autoridade que a gente pode assinar embaixo, que a gente diz, não, realmente esta pessoa sabe. Por exemplo, né, eu vou trazer aqui o caro professor Eduardo para a cena. Quem me conhece bem também sabe que eu não gosto de carteiraço, então falar de mim não é minha praia. Vamos lá, vamos falar do professor Eduardo. Eu vi uma live dele e achei os comentários dele extremamente centrados, pertinentes e de uma profundidade que é difícil de ver no mercado de consultoria de imagem. Porque hoje em dia tá tudo muito deturpado. As pessoas estão sempre buscando muito mais Brian Cameron, hi, how are you? E as pessoas estão realmente buscando muito mais essa questão de fazer sucesso na mídia, né? De estarem aparentes da sua visibilidade do que em busca de um conteúdo. E aí o que elas entregam é muito visual, né? E aí, como tá em função de tendência, de moda e tudo mais, gente, nem tudo que tá na tendência funciona. Nem tudo que tá na moda vai dar certo. Nem tudo que as pessoas do mundo, as blogueiras falam sobre imagem faz sentido. Na verdade, na maioria das vezes não. Como que vocês vão saber se sim e se não? Tendo conhecimento que ensine vocês a pensar, conhecimento que ensine vocês a perceber a linha de raciocínio para alguma coisa funcionar ou não. Então, né, por exemplo, vamos falar de coisas aleatórias. Alguém aparece, uma consultora, um consultor de imagem, né? Aparece vestido de uma maneira X. Não vou nem falar qual é a maneira, porque aqui eu não tô falando de ninguém especial, tá? Eu tô falando de uma possibilidade. Eu gosto daquele perfil, pô, tem um monte de seguidores, tô começando a achar que essa pessoa é interessante. O que eu vou fazer? Deixa eu ler os comentários, deixa eu ver as respostas. Será que essas respostas têm sentido? Será que essas respostas realmente trazem um resultado final de valor? Por exemplo, a pessoa tá com uma blusa de uma coloração quente que expande, tá? E aí tá falando lá sobre como alongar o corpo. Bom, a gente sabe que cor clara expande, papapá, ela tá falando sobre alongar o corpo. Deixa eu perguntar pra ela por que ela escolheu aquela cor e como que ela justifica. E a gente vai ser bem humilde. Eu vou dizer, olha, tudo bem, eu tô estudando consultoria de imagem, achei muito bacana o teu perfil. Queria que tu me explicasse por que tu fizeste tal opção de cor falando sobre a questão de alongar o corpo. E espere a resposta dessa pessoa. Ela pode te dizer, olha, vou até te dizer o seguinte, aquela cor não era a melhor. Eu queria usar uma cor XYZ, porém a foto ficou estourada, a gente teve problema de luz, a roupa que eu tinha disponível era essa, eu fiz uma analogia com não sei o que. E a gente vai entender que talvez a imagem não tinha sido tão boa, mas ela foi, né, ela conseguiu te dar a resposta correta sobre a questão daquela cor, da questão de alongar ou não. Aí ela tá lá usando um cinto que é desproporcional à altura dela, porque a gente sabe que cinto tem que ser proporcional à altura da pessoa, né? Não é porque, mesmo estando na moda os mais largos, o cinto mais largo de uma pessoa pequena é menor que o cinto mais largo de uma pessoa grande, ok? Então vamos passar isso aí. A gente sabe que ela é pequenininha, baixinha, ela tá com um cintão, e aí a gente olha pra ela e só enxerga a barriga. Aí a gente vai dizer, pô, o que é o objetivo da consultoria de imagem? É fazer com que as pessoas olhem para o nosso rosto, que a nossa comunicação seja focada no olho no olho. Então eu tenho que criar, né, uma moldura para que a pessoa olhe para nós. Se eu tenho um ponto focal deslocado para uma área que não é uma área que leva para o rosto, eu tenho que ter um objetivo por trás disso. E os objetivos são os mais variados. O objetivo pode ser, por exemplo,
Ai, tu nem sabe, eu tava com uma cicatriz no rosto porque eu fiz um tratamento e tava feia a minha pele, eu não queria chamar atenção pro meu rosto, então eu botei tudo pra baixo, ponto focal. Ok, é um objetivo. É escolher uma ferramenta com um propósito, e aí é o poder que o conhecimento nos dá. De nós escolhermos o que a gente quer como ponto focal, de nós escolhermos o como que as pessoas vão nos perceber. É para isso que serve a consultoria de imagem, para dar este poder de comunicação. Ou ela vai dizer assim: ah, não, eu tava usando o cinto assim porque eu queria chamar atenção para minha cintura e afinar minha cintura. Daí tu olha e diz assim: tá, mas é um cinto que tá fazendo a cintura dela ficar mais larga, ou tá fazendo o tronco dela ficar mais curto, ou tá parecendo que ela tem até mais barriga do que necessariamente ela tem. A gente começa a questionar a linha de raciocínio. E aí a gente vai começar a perceber se tais pessoas são ou não são passíveis de serem, então, nossa inspiração. Porque a gente entende que aquela pessoa tem conteúdo. Mesmo que a imagem, quando a gente olha no primeiro momento, não seja perfeita. Porque as imagens são falhas quando a gente não tem a interpretação anterior. Quando a gente está falando de uma fotografia, né? Então, assim, por quê? Porque ninguém faz isso. Nós, pelo menos consultores, fazemos isso pensado. Concorda, professor? Muito bem, que bom saber que estamos em sintonia novamente. A gente tem que entender o propósito por trás daquilo. E muitas vezes há. Se a pessoa me disser, ah não, mas eu fiz isso porque eu queria parecer mais alta, e tu olha e tu percebe que ela não tá parecendo mais alta, olha o sinal de alerta. Cadê a competência para parecer mais alta, como ela tá dizendo que vai parecer? Né? Essas questões todas são muito importantes para que nós possamos passar a ser pensadores também e não só receptores de informação, tipo assim, engole, dilui, não processa nada, não questiona nada. Por isso que eu digo sempre em sala de aula, quando eu ensino alguma coisa, eu quero que vocês parem, pensem e perguntem. E não que assimile isso porque a Alice falou é regra. Não, a Alice não falou é regra. Não, a Alice está te passando uma informação que é o conteúdo e que faz sentido por conta disso, disso e daquilo. Tem que ter a teoria por trás. Se não tiver a teoria, é achismo. E nós não trabalhamos com achismo na consultoria de imagem. Nós trabalhamos com ferramentas que sabemos que trazem resultados. E essas ferramentas, muitas vezes, a gente encontra um paralelo delas na arquitetura e também no design gráfico. O design gráfico também aplica muitas das nossas ferramentas no seu trabalho. Seja de cores que expandem, seja de cores que rescindem, seja de linhas que alongam ou que alargam, seja de direção de linhas. Entender a direção de linhas de um rosto, entender a direção de linhas de um corpo, ajuda na construção da imagem de uma pessoa. E muitas vezes a forma que eu vou aplicar essas linhas pode ser oposta ao que a massa fala sobre assim se alonga, assim se encurta, ou seja o que for, porque naquele corpo nós temos uma determinada peculiaridade que tem que ser contemplada. E a gente só sabe disso tendo as informações. Se nós não tivermos as informações completas, nós não conseguimos ter certeza desse diagnóstico. Nós não... Oi, Magda, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Nós não conseguimos opinar se não tivermos as informações. Então, a minha sugestão para vocês é para escolher profissionais da área, e fica a dica também para pessoas que estão buscando consultores de imagem, né? Se informem se esse profissional tem sim o conhecimento necessário para trazer os objetivos que vocês estão buscando. Então, olha só, a gente vai perguntar e vai indagar esse profissional. Não me mostra qual é a tua certificação. Não, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se ele tem a qualificação para entregar o resultado que eu preciso. Então eu vou perguntar, olha, eu vi XYZ lá na tua foto, ou eu preciso de um resultado que seja nesse sentido. Como tu acha que a gente pode trabalhar? Como tu acha que pode ser? Quais são as tuas sugestões para eu entender a tua linha de raciocínio e ver se a gente consegue trabalhar juntas? Ou simplesmente, oi Thaís, tudo bem? Já vi que tu te inscreveu na Semana do Estilo com Essência, bem-vinda! Se a gente simplesmente deseja, né, conhecer melhor o trabalho.
Porque a única maneira da gente saber de verdade a qualificação de uma pessoa é interagindo com ela. Carteiraço, cara. Dizer, eu fiz curso aqui, eu fiz curso lá. Sério. Olhem no consciente de vocês. Eu vou fazer uma pergunta que vai matar uma charada importante. Quando alguém diz, eu fiz tal curso, fiz a formação não sei aonde. Para quem lê isso, pode fazer muito sentido. Olha só, ela fez a formação assim, assim, assado. Agora vocês, vão pensar nos cursos que todo mundo já fez, os cursos que eu já fiz. Gente, eu já fiz até curso de formação de preço para mercado internacional. Na época que eu trabalhava com aulas de inglês, eu trabalhava com empresas que importavam e exportavam, eu tinha que estar a par do assunto que eles estavam conversando, eu fazia cursos que era da área deles. Se eu botar lá no meu currículo que eu tenho curso de formação de preços para o mercado internacional, vocês vão dizer, nossa, que legal. E eu vou dizer para vocês, que legal, lufas, porque eu não lembro de nada. Só lembro que tinha lá umas siglas FOB, não sei o que eu nunca usei na vida. Então não é um conhecimento que eu tenho. É um título, um certificado que eu fiz, que tá lá atrás e que não serve de nada e que eu não consigo te beneficiar porque eu fiz esse curso. Quando eu era professora de inglês, eu recebia vários alunos que chegavam para mim, não, mas eu já tenho aqui o certificado e me entregava, né? Toma aqui, tá aqui. Eu já fiz o certificado intermediário, eu posso entrar no curso avançado. Eu dizia, não. Vamos passar por uma entrevista? Deixa eu ver o quanto desse curso intermediário tu realmente assimilaste e consegue transformar ele em conteúdo de conversação para eu dizer sim, vamos fazer uma turma avançada. A maior parte das vezes, o certificado não prova nada. A maior parte das vezes, o certificado diz que a pessoa participou de um curso. O que vai dizer se a pessoa sabe é a prática daquilo. Sem contar que, infelizmente, no nosso mercado de consultoria de imagem, tem muito cursinho de R$ 1,99, gente. Tem muito cursinho de R$ 1,99. Pesquisem sobre os cursos que vocês vão fazer. Eu recebo muita gente que eu morro de pena do quanto já gastou de dinheiro em cursos que não servem para nada. Que o conteúdo, 80% é encheção de linguiça. Antes de escolherem um curso, realmente pesquisem. Vejam se esse conteúdo é o que vocês esperam e o que vocês precisam. É o que vocês vão precisar para trabalhar. Não comprem alguma coisa porque tem muitos seguidores, porque tem muita gente fazendo, porque disseram que é legal. O professor está dizendo que a formação dele foi a prática com clientes e alunos. Então, é uma forma realmente de colocar na rua, né? No suor, na prática, o que a gente sabe realmente e ver como que a coisa funciona. A minha formação, por outro lado, na consultoria de imagem, ela foi realmente muito teórica, porque eu não sabia nem o que era consultoria de imagem. Quando eu comecei a trabalhar como consultora, fiquei na metade do caminho descobrindo, opa, isso que eu faço é consultoria de imagem. E aí eu tava trabalhando de uma maneira mais empírica, realmente. Aí eu percebi, não, eu vou buscar estudo nisso. E daí eu busquei os cursos que eu fiz. Então são formas da gente se ferramentar. Mas o importante é que tenha realmente um conteúdo que traz o resultado para o cliente. Então, quando a gente percebe que uma pessoa tem muitos seguidores, pode ser inspiração, eu quero ver o que essa pessoa está fazendo, deixa eu observar ela. Não toma ela por inspiração porque o feed dela é bonito. Ela faz uma sequência de fotos tão legal. Nossa, ela põe foto, ela põe mensagem. Aí ela põe um look do dia. Eu acho tão bonito o feed dela. Beleza, então ela vai ser inspiração para tu criar o teu feed no Instagram. Mas não tua inspiração de conteúdo profissional. Isso que a gente tem que perceber. Ela tem muitos seguidores. Beleza, talvez ela seja a tua inspiração para ver o trabalho dela, né, na parte de marketing e entender que tu podes aplicar as mesmas técnicas para ter muitos seguidores. Agora, o conteúdo da consultoria de imagem, para vocês usarem essa pessoa como referência de mercado, realmente investiguem para ver se o conteúdo que ela está oferecendo é conteúdo correto, que faz sentido, que é um conteúdo que vai funcionar
Porque tu vais entender que está sendo aplicado naquela pessoa em função das peculiaridades dela. E não uma receita de bolo que todo mundo vai lá dar copy and paste e vai replicando por aí. E aí começa a ter aquele monte de gente vestido só color blocking, porque é a tendência do mercado, independente da sua coloração natural. Aí é que tá. Vocês precisam ser críticos, críticas, positivamente críticos, não criticar para sacanear, não criticar para falar mal de ninguém, não é isso. É crítico no sentido de ver o posicionamento de alguém, entender por que a pessoa se posiciona dessa maneira e ser a favor ou contra pelas suas próprias razões. Não porque tem seguidores, porque não tem seguidores. Eu não vou seguir ela, não tem seguidores. Cara, talvez você esteja perdendo de seguir the next big thing, né? A pessoa que vai fazer um puta de um sucesso daqui a 6 meses, porque ela ainda não tem seguidores. Ou, como é que a gente vai medir o sucesso dessa pessoa? Ela tem poucos seguidores, tem muitos seguidores, beleza, mas você sabe o que acontece atrás das câmeras? Aqueles muitos seguidores podem não representar nada, e aqueles poucos seguidores podem ser pessoas fiéis que não só compram dela, como dão credibilidade a ela e ainda se inspiram com ela. O que a Magda disse aqui? Na minha área tenho que marcar em cima do meu trabalho, porque eu já achei meus trabalhos em outros... existe uma questão de cópia de Instagram. Agora vê isso, né? Alguém pegar um trabalho, por exemplo, eu vou lá e crio o look para alguém, faço a foto das minhas clientes, daí alguém vai lá e copia e diz que é seu. É o caso da Magda que trabalha com... Aliás, Magda, temos que conversar, né? Sobre as minhas sobrancelhas. Ela faz fio a fio. Eu não vou nem falar, porque quando eu comecei a conversar com a Magda, ela já disse, não, é isso, é diferente, é assim, assado. Só sei que ela tem uma senhora qualidade no seu trabalho e ela é muito ligada, assim, no como que vai ficar melhor para cada pessoa. Então, isso não vale, não rola, né? A gente tem que estar muito íntegro com o trabalho da gente. E aí, até falando disso aí, vocês vão ver que eu nunca posto o look dos meus clientes aqui. Aqui em Nova York, as pessoas têm muita questão com a sua individualidade e ninguém, né, é difícil as pessoas darem permissão para sua foto estar por aí, na internet, etc e tal. Então, eu entrego para as minhas clientes, independente de quem, uma cláusula de confidencialidade e eu só compartilho foto de cliente com o cliente, eu não compartilho foto de cliente com o público. Esse é o meu posicionamento, né? Por isso que vocês não vão ver foto dos meus clientes. E tem muito livro bom. Infelizmente, eu não sei como é que tá o mercado dos livros no Brasil, tá? Eu tô por fora. Mas até onde eu havia pesquisado algum tempo atrás, os melhores livros não tinham sido traduzidos ainda. Então, infelizmente, as pessoas acabam tendo que ter o conhecimento, né? Principalmente de inglês, mas também alguma coisa de francês, para poder estudar o conteúdo raiz, né? Não o conteúdo Nutella, o conteúdo raiz, porque o Nutella é o que blogueira fala. O conteúdo raiz é aquele que de verdade é, por exemplo, exigido pela AICI. Eu não sei como é que funciona a FIP, não sei como é que funciona a questão de conteúdo deles, mas assim, sei que tem uma questão de crescer a carreira e tudo mais, o que eu acho muito bacana. Mas dentro da AICI existe uma exigência de conteúdo e é tido que determinado conteúdo funciona, né? Então, assim, se o conteúdo é o conteúdo correto, aquele conteúdo é o conteúdo que a gente tem que aplicar. Claro que a gente vai fazer adaptações dessa aplicação de acordo com o quê? Perfil do cliente, objetivo do cliente, cultura do cliente, são todas coisas que a gente tem que entender, né? E falando de cultura, a gente vai bem longe aqui, até entendendo que, por exemplo, cores que determinam poder em determinados países, elas podem não ser as melhores opções por alguma questão cultural. Então a gente tem que estar muito atento nessas regras e por isso que a gente trabalha com a qualidade da cor e não com a cor em si. Quando eu digo que uma cor ela tem mais autoridade, ela tem mais poder, ela é mais de valor mais escuro. Se ela tiver um valor mais claro, ela vai ter menos poder. E eu não estou dizendo se é vermelho, se é azul ou se é preto. Porque quando eu trabalho com culturas, isso pode ter uma resposta diferente. Numa determinada cultura, o vermelho pode ser uma cor de muita autoridade, enquanto na maior parte das culturas o vermelho é uma cor que impõe, que chama para perigo, né? Ela é uma cor que ela é muito dramática, ela, de certa forma ela assusta e ela afasta. Então, o aspecto cultural é uma das questões que vai fazer com que na opção que nós vamos ter de sugestão para os clientes seja diferente de um para o outro, né? É uma das coisas que pode
pesar na nossa decisão. E isso a gente pode descobrir quando a gente percebe que determinada pessoa trabalha de uma maneira ou de outra, para ver se essa inspiração é uma inspiração positiva no nosso trabalho, em termos de credibilidade e autoridade de conteúdo em consultoria de imagem, né? Lembrem do que eu falei no começo. Se a pessoa tem muitos seguidores, beleza, de repente ela pode ser inspiração para vocês terem mais seguidores. Se ela é uma pessoa que comunica muito bem, tem muito engajamento, tem muita interação com seus clientes, beleza, ela pode ser uma inspiração em como engajar. Mas inspiração de conteúdo tem que ir mais a fundo. Inspiração sobre look do dia tem que ir mais a fundo. Por que aquele look? Se aquele look mas é tendência, beleza. E essa tendência se aplica para aquele cliente em especial? Ou essa tendência foi utilizada porque é tendência? É tendência não é a justificativa para a escolha de looks de quem tem propósito no vestir. A não ser que essa pessoa seja dona de loja, que ela quer vender a sua roupa, a não ser que ela seja uma pessoa que trabalha diretamente com moda e ela precisa usar as coisas da moda, senão ela não vai justificar a sua imagem. Aí sim. Mas para o nosso público comum, que compra a consultoria de imagem para o seu propósito profissional e pessoal, mas é muito mais comum que a tendência seja menos importante do que as regras da consultoria de imagem. Ok? Buenas, esse foi o papinho de hoje. Eu quero primeiro aqui lembrar vocês de duas coisinhas. Tá aberto aí, eu vou colocar uma caixinha de perguntas para que vocês possam me dizer o que vocês querem saber sobre a Semana do Estilo com Essência, que vai ser de 21 a 27 de outubro. As inscrições estão abertas, o link tá aí na bio, é só clicar, se inscrever, é gratuito. Vão ser vídeos que eu vou passar para vocês, videoaulas, né, falando justamente sobre essa loucura que veio de trabalhar consultoria de imagem com essência, de trabalhar consultoria de imagem de uma maneira que a gente realmente enxergue a pessoa, que seja humanizada e que não seja focada apenas no superficial, né? Essa é a pegada da Semana do Estilo com Essência. E pra gente conversar um pouquinhozinho mais sobre isso, na semana que vem vão ter mais 3 lives. E as 3 lives vão ser na terça-feira com o Johnny sobre o poder do vídeo, quarta-feira com a Rose, que eu tô chamando a live de o empurrão que faltava, porque a Rose manda muito bem em vendas, ela é mentora de mulheres empreendedoras, então a gente vai falar sobre vendas, é o empurrãozinho que faltava para vender e ter sucesso. E a live de quinta-feira é aquela tão esperada que ficou faltando semana passada, fé na moda, fé no estilo. Vai rolar na quinta-feira. Todas elas vão ser à noite, de terça a quinta, 9h30 da noite, Brasil. A live é aqui que vai dar certo, porque meu telefone agora tá zerado, não tem problema nenhum. Então a gente vai se ver semana que vem nessas lives com as participações do Johnny sobre vídeo, da Rose sobre o empurrãozinho que faltava pra gente fazer vendas e ganhar dinheiro, não ficar só falando aqui sobre consultoria de imagem, porque nós não somos ONG, como fala uma amiga minha. E a última, então, fé, né, na moda, fé no estilo, com a Érica, que é minha parceira da The Holy Chic. Beleza? Fiquem com Deus, então. Um ótimo final de semana. Espero que tenham curtido o cafezinho de hoje e a gente se vê com certeza semana que vem. Beijo grande. Fui!